né? Pra gente iniciar, é bom que a gente entenda o que são crenças. Crenças, eles são modelos mentais, são padrões mentais. A gente pode aprender essas crenças, né? Fazer com que elas fixem em nós através de duas formas. Tudo que a gente vê, ouve ou sente, né? Repetidamente ou sob forte impacto emocional. Isso gruda na gente, tá? Então, é como que as crenças, elas fixam na nossa vida. É dessa forma. Ou por repetição, tu ouve aquilo muitas vezes, ou tu vê muito aquela cena, ou um sentimento que surge no momento de um forte impacto emocional. Neste momento está feita a crença. Para mudar uma crença, nós precisamos mudar então a forma de sentir, de pensar e de comunicar, verbal e não verbal. Então a gente trabalha com a comunicação verbal e a não verbal, né? Porque o nosso corpo também, ele fala, ele exprime muitas coisas da forma como a gente se sente. Por exemplo, se eu tô assim, pra baixo, tá, né? Eu não tô legal, então eu tô mostrando através do meu corpo como que eu estou me sentindo. De repente, se eu tô assim, mais empoderada, com a pose da Mulher Maravilha, como a gente fala, eu mostro pro meu corpo também como eu estou me sentindo. Então, o corpo fala junto com a gente. Então, se a gente alinha até inclusive a questão postural com a nossa mente, a gente consegue ter uma farmacinha interna muito poderosa, tá? Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre crença é que toda crença é autorrealizável, ou seja, eu posso transformar em mim as minhas crenças através daquilo que eu ouço, que eu vejo e que eu comunico, que eu falo, né? Então eu mudo o meu sentimento em relação a todas essas coisas, tá? O cérebro, ele não é imutável, né? Então a gente pode mudar as crenças, a gente parte do princípio que tudo é movimento, né, que nada é fixo, parado. Então, como o cérebro não é imutável, nós sim podemos mudar as nossas crenças, tá bom, gente? Por exemplo, se eu tenho problemas financeiros, ele não tem a ver necessariamente com a forma como eu lido com o dinheiro, e sim com as minhas crenças limitantes, aquilo que eu aprendi, né, que grudou em mim, que fixou em mim durante a minha primeira infância. Algumas pessoas dizem que até os 7 anos, outros estudiosos com estudos científicos também comprovam que até os 12 anos, né? Então a criança até os 11 anos ela entende de uma forma, quando partiu para 12 anos já mudou, o mindset dela já sabe, assim, se defender. Se alguém diz pra ela que ela é chata, ela vai dizer, não sou chata. Mas antes disso, ela entende, ela aceita e incorpora exatamente o que a gente tá falando pra ela. Então todas essas crenças, elas são plantadas lá na nossa infância. Só que elas refletem durante a nossa vida. E se a gente não se dá conta disso, a gente fixa problemas de relacionamento, de não ser aceito, problema financeiro, problema conjugal. Eu tô lendo aqui que eu fiz um roteirinho, né? Problema profissional, problema social. Então todas essas coisas, elas estão ligadas, né, a nossa primeira infância, como a gente foi criado, o que a gente viu, ouviu e sentiu durante a nossa primeira infância. Pra te ver como é muito importante, até para as mamães, os papais que estão aqui, né, eu falando isso, eu reforço pra mim tudo isso que eu tô falando, que são coisas que eu estudo, porque sim, gente, às vezes a gente pira, às vezes a gente sai do nosso equilíbrio, né, porque são muitas situações na vida, não é, né? Não é uma coisa ou outra, a gente acaba assumindo muitos papéis ao mesmo tempo. E eu acho que isso nos tira do prumo e a gente acaba agindo de uma forma equivocada e às vezes causando um trauma, né, para os nossos filhos. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, né, e se dar conta de que é uma coisa de cada vez que tem que ser feita. Então, outra coisa que é super importante a gente entender que as crenças limitantes, elas são disfuncionais, né? Em contrapartida, as crenças empoderadoras, que são aquelas crenças que nos colocam para cima, elas são crenças funcionais, né? Elas nos fazem funcionar de uma forma positiva no mundo. Enquanto as disfuncionais, o próprio nome já diz, ela foge daquilo que é funcional, que é correto pra gente. Qualquer coisa diferente de abundância na minha vida
é uma disfunção. Vocês estão entendendo isso? Por isso que eu bato na tecla de que a abundância, a prosperidade, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos todos filhos de Deus, que a gente está nesse mundo para ser feliz, para conquistar tudo que a gente quer, é a forma correta da gente pensar. Nós nascemos para isso. E coisas durante a nossa vida acabam nos tirando dessa essência, né? A gente nasce com isso, só que a gente acaba nos afastando dessas coisas pelos traumas, pela forma como os nossos pais nos criam. Só que, gente, lembrando, honrar pai e mãe, eles não tiveram culpa, eles também aprenderam dessa forma. Isso é um padrão comportamental que já vem acontecendo de muito tempo. Não é, eu vou fazer isso com você, não. Isso é uma coisa que já vem acontecendo de tempo em tempo em tempo. E desbanda em nós. Então, como nós vamos passar isso para os nossos filhos é muito, muito importante. A gente tem que saber exatamente como a gente vai conduzir com a vida deles, né? Tem um vídeo meu aí no feed que fala exatamente sobre, pense sobre o que você está pensando. Pra gente não simplesmente pensar assim, de forma abrupta, reagindo, mas para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está pensando, que a gente está trazendo para nossa vida. Por exemplo, se eu sou rica ou pobre dentro de mim, qual é o meu padrão mental? Se eu sou vitoriosa ou sou uma fracassada? Se eu sou próspera ou se eu sou perdedora? Qual é o padrão mental que eu tenho? Isso vai dizer muito sobre como é que eu tenho que, de repente, mudar o mindset para mudar o padrão. Existe uma pirâmide da formação de crenças, onde a gente trabalha identidade, capacidade, merecimento. A base de valor desta pirâmide é o eu sou. São as crenças de identidade. A gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça, tá? Então, quem sou, do que sou capaz e do que sou merecedor de ter? São as perguntinhas que a gente tem que fazer pra gente mesmo. É muito importante. Dependendo dos nossos níveis de merecimento, aí acontece a autossabotagem na nossa vida. Ter consciência daquilo que nos sabota é libertador. Porque a ignorância, gente, ela é devastadora. Não saber e continuar com um padrão mental, com um comportamento, é devastador para a nossa vida. A gente não consegue dar o próximo passo, né? Quando a gente mantém esse mesmo padrão. Nós devemos eliminar os padrões negativos. Então, como é que a gente sabe quais são os padrões negativos, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, frases que a gente escuta. Dinheiro não dá em árvore. Pessoas que têm dinheiro não são generosas. Dinheiro é a raiz de todo mal. Um bom emprego é o único caminho para uma segurança financeira, sabe? Mulheres nunca deveriam ganhar mais que os seus parceiros. Olha que barbaridade, entendeu? Então tem muitas coisas que a gente escuta, né, durante a nossa vida como se fossem verdades. Inclusive aquela que eu falei, se tu ri muito na sexta, tu tem que chorar no sábado. E tu já cria um padrão mental, tu mesmo te sabota, porque tu acha que é assim, que tu não pode ser feliz num dia que no outro dia tu tem que pagar o pato pra ser feliz no dia anterior. E aí tu vai te auto-sabotando. Isso tá tudo na mente, gente. É tudo mental. Não é eu saber ou não lidar com dinheiro, saber ou não lidar com o meu cônjuge, com os meus relacionamentos, na minha vida profissional. Isso tudo são padrões mentais, né? E crenças que ficam lá dentro, incrustadinha, grudada. E que a gente tem o poder, sim, de transmutar, né? Não de eliminar, mas de mudar a forma como a gente enxerga ela. A gente reescreve a nossa crença de uma forma positiva, para que a gente consiga realmente dar esse passo adiante na nossa vida, tá? Porque o passado passou e agora eu escolho ser abundante e próspero. Então o ideal é a gente criar um padrão oposto a esse padrão. Por exemplo, deixa eu falar para vocês aqui alguns padrões. Por exemplo, todo comportamento, ele gera um sentimento, tá? Então, o comportamento de uma pessoa que é mal remunerada, que está endividada frequentemente e tal, a gente nota nela um sentimento de que é uma pessoa solitária, de repente alienada, de repente insegura, ou uma pessoa com muita ansiedade. Por exemplo, um comportamento de vergonha, né? Tem um sentimento de baixa autoestima, então a pessoa que de repente age com
vergonha para certas situações, o planejador que não realiza, a pessoa pessimista, o acomodado, o confuso, despreparado, a pessoa que não tem foco, que não tem clareza, que se sente fracassado, que se sente azarento, perdedor. Então, todas essas coisas são padrões negativos que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Então, para a gente eliminar, a gente tem que criar o padrão oposto a isso. Então, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Aí tu cria o padrão oposto. Sim, dinheiro dá em árvore, porque eu sou capaz de conquistar e fazer dinheiro na minha vida se eu me dedicar para isso, entendeu? Se eu for atrás disso. Lembrando sempre que a mente, ela não entende o que é real e imaginário. Ela entende aquilo que tu tá pensando naquele momento. Então é muito importante, quando a gente for falar pro nosso cérebro algo que a gente quer transmutar, algo que a gente quer realizar, a gente tem que falar sempre de maneira positiva. E não com uma palavra negativa em cima disso, sempre de uma forma positiva, para que a gente consiga alcançar, senão o cérebro ali vai entender aquela palavra, aquele pequeno espaço da palavra negativa. Eu, por exemplo, eu sou muito enrolada. Até uma das minhas seguidoras colocou, né, nas minhas perguntinhas, qual é o padrão negativo, né, que eu fiz a pergunta, qual é a frase negativa que tu repete pra ti mesma? Eu sou muito enrolada. Então, tu já tá repetindo uma coisa, tu já tá dizendo pra ti mesma que tu é enrolada, então como é que tu vai deixar de ser enrolada? Vai ser difícil. Então, a gente tem que já falar positivamente, certo? Vamos adiante. Então, criando um padrão oposto também, para criar esse padrão oposto, é muito necessário que a gente se cerque, né, de pessoas, de coisas, como a gente falou assim, ver, ouvir, sentir. Então, ler livros, ver filmes que nos tragam coisas positivas, estar próximo de pessoas que estão na mesma vibe que tu, na mesma situação que tu. Eu já falei outras vezes aqui e repito, é cientificamente comprovado que a gente se torna parecido com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então vamos escolher muito bem, gente, com quem a gente convive, tá? Aqui tem a nossa família, tem a nossa casa, tem o nosso marido, mas a gente pode também positivar as pessoas, de repente, que estão perto de nós e que não são, né, que não são positivas. Quem mora com pai e mãe, de repente pai fala de um jeito, mãe de um jeito, é mais complicado, mas que a gente se cerque de amigos, de pessoas assim bacanas e que nos tragam coisas positivas pra nossa vida, que estejam na mesma vibe que a gente, que estejam atrás do mesmo resultado que a gente, né? E pessoas que já chegaram lá, muito mais empoderador, porque se a gente chega com se a gente consegue estar perto dessas pessoas, elas vão nos conduzir e vão nos mostrar o caminho mais facilmente. A gente vai estar com os olhos abertos para ir por este caminho verdadeiramente, tá bom? Então a gente tem o padrão negativo, né, que tá ali incrustado em nós, que a gente tá vivendo aquele padrão negativo, coisas que a gente ouviu e que a gente sentiu e que a gente viu, e a gente acaba levando essas coisas para nossa vida e a gente transmuta, a gente cria um padrão oposto positivo, a gente reescreve, né? Reescreve aquilo de uma forma positiva para nossa vida e começa a viver aquilo que a gente está reescrevendo. O mais importante nesse ponto, gente, é a gente identificar quais são os nossos padrões, quais são as frases que a gente repete, que a gente ouvia, o que a gente sentia. O mais importante é a gente identificar tudo isso de uma forma concreta, para que a gente consiga reescrever realmente toda essa nossa história. Reescrever de uma forma próspera, abundante e libertadora. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro meio que de cabeceira, O Drama da Criança Bem Dotada, que é da Alice Miller, que é uma psicóloga. E é um livro, assim, que acaba, tipo assim, com qualquer dúvida que a gente tenha sobre isso que eu estou falando, tá? Ela é um livro fininho, né, como vocês podem ver, mas ele é cheio de informação e grandioso e baseado em pesquisas. Então, nós, assim como mães, como pais que estão aqui pensando no melhor para os nossos filhos, a gente tem que estar realmente conectado com essa condição de mudar padrão comportamental,
de mudar crenças, né? Transformar as crenças disfuncionais, essas crenças que nos limitam, em crenças que nos empoderem, que nos levem para o próximo nível de vida. Então, tem uma frase do livro que fala sobre a mãe ideal. Olha que coisa interessante, gente. Primeiro a gente tem que ter noção que a mãe ideal, a mãe perfeita, digamos assim, não existe, gente. Por quê? Porque nós não somos perfeitas. O pai perfeito não existe. Ninguém é perfeito. A gente tem que saber e aceitar as nossas imperfeições. Mas a gente tem que sempre tentar se melhorar, né? Para ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor para nossa família, para os nossos filhos, né? Para as pessoas que nos rodeiam, sempre levando alguma coisa positiva, alguma palavra bacana. A gente tem muitas maneiras da gente conseguir atingir isso, tá? Então a frase do livro diz assim: a mãe ideal é aquela que proporciona também um clima alegre e afetuoso, compreendendo as necessidades da criança. Mesmo uma mãe não especialmente calorosa, né, muito amorosa, muito afetuosa, ela pode possibilitar esse desenvolvimento, se apenas não o impedir. Vocês entenderam? Como é poderoso isso aqui? Porque a gente, no momento que a gente reage aos quereres de uma criança, de uma forma onde a gente começa a podar essa criança, toda aquela coisa que ela tem dentro dela, aquela liberdade, aquela vontade de ser o herói, aquela vontade de ser o vencedor, de estar feliz, a gente começa a podar essas coisas nela, a gente tá impedindo esta criança de ser a criança que ela merece ser, que ela nasceu para ser. Nós estamos fazendo isso. Talvez porque nós recebemos isso também. Mas por que a gente não escolhe a partir da gente fazer diferente para que as novas gerações provindas de nós consigam estar libertas de tudo isso? Cabe a nós sim fazer diferente, né? Para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos também estejam livres de tudo isso. Não é fácil, gente, é dolorido, dói, é doloroso, porque todas as vezes que a gente precisa mexer nessas feridas, elas doem. A gente já não é perfeita com a gente, né, gente? Vamos combinar, vamos falar olho no olho. Já é difícil a gente ser o melhor pra gente mesmo, porque a gente se auto-sabota, a gente às vezes é muito crítica, às vezes a gente é muito orgulhosa, e aí esse orgulho aparece como autossuficiência, esse orgulho aparece até com o próprio vitimismo, é uma forma de orgulho, né? Ou o próprio controlador, a gente quer controlar tudo, quer fazer tudo, acha que dá conta de tudo e acaba não conseguindo fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a gente não é perfeita e não vai ser. E o bonito da vida é essa imperfeição, porque o bonito da vida é esse caminho do buscador, essa eterna busca por se conhecer, por se entender, por estar aberto, né, ao novo, estar aberto a nós mesmos, né, que a gente conheça, que a gente consiga mergulhar dentro da gente, porque todas as respostas que a gente busca muitas vezes fora estão dentro de nós. Só que essas coisas de fora, por exemplo, uma meditação que a gente escuta, que faz a gente mergulhar dentro da gente, um filme que nos traz inspiração, um livro que a gente lê que desperta em nós alguns insights, né? Uma boa conversa, estar com pessoas felizes, alegres, elas vão ativar em nós também esse bichinho, essa essência bonitinha que tá aí dentro, que às vezes ela tá mascarada, né? Por coisas da nossa vida que a gente viveu, que a gente passou. Sempre aprendendo, sempre mais. A gente tem sim que buscar mais pra gente, isso não é egoísmo, isso é autoconhecimento, isso é autoestima, é a gente buscar ser melhor pra nós e pra aqueles que nos cercam. Não tá fácil, principalmente nessa época, é pandemia, sabe? É em casa, são as crianças 24 horas, a gente tem que dar conta de um monte de outras coisas, tem a vida conjugal, tem estar longe dos amigos, que a gente quer estar perto, as crianças longe dos amiguinhos também, que eles também querem brincar, querem estar perto, querem fazer outras coisas. Então a gente tá vivendo um momento agora onde a gente tá sendo testado ao nível máximo, né? A gente está sendo muito testado. Então, nesse momento, é um momento da gente refletir, olhar muito forte pra gente, ver como é que a gente está reagindo a essas situações da vida, sabe? É um momento onde a gente vai ser a gente, realmente, né? Não vai ter nenhuma máscara, nenhuma maquiagem
pra botar assim, não é assim, porque tu não tem como bater a porta e sair, tu tá em casa. Sabe? Tu não tem como, agora eu vou dar uma saída pra me acalmar, tu tá em casa, tu tem que aprender a ter o teu controle mental, a dominar a tua vida, né? A dominar de uma forma positiva, ter controle sobre a tua vida. Então é muito importante isso. Esses destraves mentais, eles estão diretamente ligados a isso, a como a gente era, vamos já botar assim, e como a gente é e quer ser. Porque no momento que a gente olha para cima, para a forma como a gente imagina, visualiza a nossa vida do jeito que a gente quer viver, que a gente quer chegar, que a gente sonha, que a gente tem um objetivo, que a gente tem uma meta clara, escrita, a gente vai focada para aquilo. E a gente começa a criar um padrão mental, a gente começa a reescrever a nossa história de uma outra forma, reescrever os nossos padrões, as nossas crenças de uma maneira positiva. E isso já vai sendo absorvido, a gente já vai tornando isso, acostumando o nosso cérebro e a nossa mente a isso. E se a gente começa a acostumar o nosso cérebro e a nossa mente a essas coisas, vai ficando mais íntimo, né? Todo esse processo. E quando a gente chega lá, a gente já tá mergulhado dentro daquilo realmente. É muito bacana, gente. É um trabalho de formiguinha, mas assim, começa hoje, começa agora, começa a mudar o teu padrão mental, começa a reescrever a tua história, começa, não para, sabe? Não dá uma desculpinha, não dá um mimimi, não te sabota, vai pra frente, vai pro alto, vai pro próximo nível, né? A gente fala muito próximo nível máximo, porque tu quer ser uma pessoa nota 0 ou tu quer ser uma pessoa nota 10? Tu quer ser uma pessoa nota 7? Escolhe qual nota tu quer dar pra ti, né? Não seja mediano, seja mais. Quanto mais tu for, mais vidas tu vai conseguir impactar com aquilo que tu tá conquistando, gente. E quanto mais vidas impactadas e mais vidas dentro dessa onda de prosperidade, de abundância, mais pessoas vão entrar nessa mesma onda contigo. A gente tem 5% só da nossa população mundial que é uma população realmente próspera e abundante. Tem um outro percentual que vive muito bem e tal, mas abundante, se realmente que consegue contribuir com o mundo de uma maneira muito legal, são 5%. De qual grupo você quer fazer parte, né? É uma pergunta. Do grupo do mediano ou do grupo do cara que tá lá conquistando, impactando, ajudando, sabe? Mostrando a que veio nesse mundo. Você escolhe. Simples assim. Nem que seja, eu tenho um objetivo, eu quero morar na praia, eu quero surfar, eu não quero trabalhar, eu quero ter essa vida sim, mas eu quero também fazer coisas que sejam bacanas pros outros, enfim, é uma forma legal. Só que para tu conseguir essa vida, tu tem que conquistar essa vida, tu tem que criar espaço para que tu consiga viver a vida que tu quer viver. Né? Então a gente precisa desse trabalho. E a gente não precisa, gente, trabalhar que nem um condenado de manhã até de noite, como aconteceram com muitos imigrantes italianos que vieram pra cá e outros, né? Trabalhando, se esforçando pra ter. A gente hoje em dia, a gente entende que a gente consegue trabalhar e a gente consegue viver a nossa vida. Porque viver só para trabalhar também não é o objetivo. A gente tem que ter um tempo pra gente, pra desfrutar da nossa família, das coisas que são essenciais e que são importantes. E como é que eu vou conseguir desfrutar de tudo isso se eu sou aquele workaholic? Então, já foi o tempo disso, isso já teve essa onda já aconteceu e ela já passou. Essa onda não é a nossa onda, de quem tá aqui agora fazendo a vida, vale a pena. A gente sabe que tem que ter tempo de olhar para aquilo que é essencial e para aquilo que é importante. Como é que a gente faz isso? Sabendo estar presente, dividindo o nosso tempo da melhor forma possível, né? Entendendo que sim, a gente tem que ter tempo para trabalhar e estar realizado com o nosso trabalho, ter paixão pelo que a gente faz, dar prioridade, ter tempo para nossa família, ter tempo para os nossos amigos, ter tempo para gente, para nossa vida pessoal, da gente com a gente mesmo, para que a gente tenha esse tempo de cuidado com a gente. É muito importante tudo isso, sabe? Então,
vale a pena. Vale a pena tentar e vale a pena dar o próximo passo, ir para o próximo nível e transmutar. Reescrever essas crenças negativas, identificá-las e mudar o padrão mental. E principalmente, gente, entender que a base de valor está na crença de identidade. Porque às vezes a gente faz, e quando a gente chega lá no topo, pra gente ter o nosso merecimento, nós não nos sentimos merecedores. E aí a gente volta para aquele padrão mental e cai. E a gente vai de novo tentando, faz. E quando a gente está quase alcançando, a gente cai de novo. Então, trabalhar fortemente essa crença de identidade, mas trabalhar essa crença de identidade, sabe? Eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou poderosa, eu sou feliz, eu sou luz, eu sou energia do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a filha mais linda da casa de Deus, sabe? Tudo que a gente repete nas nossas meditações pra gente, para que a gente realmente se sinta e consiga ser merecedora de tudo aquilo que a gente merece. Tudo para todos. Isso é possível. É possível. A abundância é para todos. Só que a gente precisa trabalhar e ajudar as pessoas a entenderem tudo isso, a ligar essa luzinha, né? Para que elas consigam mergulhar nesse mundo onde elas podem ser muito mais do que aquilo que elas são, do que aquilo que elas estão vivendo. Mas é muito importante que elas queiram. E o nosso cérebro, eu falei e vou repetir, ele não quer gastar energia, ele foi criado, assim, gente, ele quer ficar na zona de conforto, ele não quer pensar, ele acha que depois do pico da montanha não tem uma cidade linda, ele acha que tu vai chegar lá e tu vai cair, entendeu? Então, ele não quer que tu gaste energia. Então, a gente tem que ativar o outro ladinho do nosso cérebro, que é aquele que vai atrás e que busca. A gente tem 2 cérebros, então a gente tem que entender tudo isso de uma forma assim, com convicção, para ter consistência e persistência, né? Ser do time dos persistentes e não dos perdedores, né? Dos desistentes. Mãe é viver nessa eterna culpa, né? E eu sou aquela defensora que diz que não, a gente não tem que ser uma mãe com culpa, mas a gente acaba agindo de certas formas, em algumas vezes, que a gente acaba falando assim, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Então, gente, cuidado com o que você fala pro seu filho, sabe? Não diz que ele é chato, porque ele acredita em tudo que você diz. Não diz que ele é um idiota, não diz que ele é, sabe? Essas coisas, cuidem, porque ele acredita. A criança, como ela não tem uma identidade formada, ela não se sabe ainda, tudo aquilo que a gente diz pra ela, ela acredita que ela é, sabe? Você tá passando com seu filho, ele não dá oi pra pessoa, e você fala, é que ele é muito tímido. Então você já tá dizendo pra criança que ele é tímida, mas de repente ela não é tímida, ela só não tá afim. Aí você já botou na cabeça dela que ela é uma criança tímida, ela vai crescer achando que ela é uma criança tímida. Olha a importância que tem isso. Até nas pequenas coisas, não é nem naquelas palavras duras, mas até nas pequenas palavras e pequenas atitudes que a gente tem durante o nosso dia, porque a gente tem que dar uma desculpa pela atitude do nosso filho. Como a gente acaba, às vezes, tendo que dar desculpas demais pelas nossas atitudes, né? Então, esse destrave mental também trabalha muito essa parte de aceita. Não precisa te desculpar por tudo o tempo todo na tua vida, porque nem sempre tu estás fazendo algo para machucar ninguém, entendeu? Então, não vamos ter julgamento, não vamos levar nada para o pessoal e não vamos tirar conclusões a respeito de muitas coisas. Cris, fala dos teus livros! Ai, meu amor, então! Eu tenho 5 livros publicados. Ai, deixa eu pegar, acho que eles estão aqui do lado. Vou pegar, eu tenho 2 aqui do lado que eu deixo pra gente abrir às vezes. Eu tenho 2 livros infantis, tá? Que são Nariz, Narizinho, Narigão e O Menino que Veio das Estrelas, que eu fiz pro meu filho, pro Martim, que foram os últimos livros que eu escrevi. Eu tenho um romance chamado Transbordei, que é muito legal, é um romancezinho, é uma historinha assim, tipo novela, de uma mulher de 30 e poucos anos, e aí tem um triângulo amoroso, tem uma história, né? Ela não se relaciona muito bem com as pessoas, ela se entrega e tal, e ela não acha aquele amor, aquela coisa não bate nela, daqui a pouco passa, e até que ela encontra um amigo da escola, de vida dela e coisa e tal, e ali surge, né, uma grande paixão, um grande amor. Então a história da Dodô e do Pedro. E foi muito legal esse livro, porque esse livro eu consegui mandar o manuscrito do livro pro Chico Sá, que eu adoro,
e para Cláudia Tages, e o Rubem Pens, que é o meu mestre da escrita, das minhas crônicas, que me ensinou muitas coisas do que eu sei. E ele leu e eles mandaram frases para colocar aqui, ó, na contracapa do meu livro. Então foi muito importante. E a Cris Berger também escreveu o meu prefácio. Então foi um livro super bacana, gente. E o último livro para adultos, digamos assim, que eu tenho é As Mulheres e o Amor. Eu sempre falei muito com mulher, né? Eu sou mulher e eu sempre falei muito sobre esse universo feminino, sobre como a gente lida com todas essas questões da nossa vida, com trabalho, com filho, com marido, filho. Eu tive depois, eu não pude falar, mas como a gente lida com todas essas situações da nossa vida. Então eu continuo falando com mulheres aqui no meu canal, em outros lugares. E esse livro é muito legal, é um livro de crônicas, né? Que fala dessas relações. Que bom, amor. Que fala dessas relações da mulher com tudo isso, com casal, com vida de solteiro. É bem legal esse livro. Tem umas 2 crônicas que eu fiz pro meu marido, que na época a gente estava junto, quando eu escrevi este livro. E foi muito legal, gente. E o Transbordei é o meu queridinho. Eu lembro que na época que eu escrevi esse aqui, muitas pessoas pediram uma continuação do livro, vocês acreditam? Pediram uma continuidade do livro. E eu não fiz. Mas esse livro eu tenho uma vontade bem grande de lançar ele novamente, de dar uma reescrita, dar uma, sabe, uma conflitadinha nele, reescrever esse livro e lançar ele novamente um pouco mais denso. Eu tenho vontade. Esse livro é aquele que tu abre e lê em dois tempos, gente. Várias pessoas falaram sobre isso. Então junto, né, neste novo projeto, né, deste programa de treinamento que eu criei, por isso que eu tô fazendo essas lives, eu estou aqui nesse canal falando com vocês, né, em outros canais também. Eu comecei a interagir com todo mundo desta forma, mas eu não quero parar de escrever. Então, são coisas que vão andar juntas. Eu não sei se vocês sabem, eu escrevo um diário, comecei a escrever um diário, né? Porque para mim a escrita, ela organiza muito os meus sentimentos, ela coloca as minhas ideias no lugar, eu consigo chegar a conclusões, eu consigo tirar soluções de algum problema no momento que eu escrevo. E então, quando eu comecei a escrever o diário, neste momento que eu não estou escrevendo os livros, né? Então tem sido bastante poderoso, eu estou conseguindo também continuar com este processo, porque a escrita de um livro exige bastante atenção, bastante foco, e eu não consigo muito ter este foco ainda com as crianças pequenas, mas conseguirei, minha gente. E vai ter um livro para minha filha, que eu quero escrever ainda este ano, que eu tenho pro meu filho, eu tenho que fazer um para minha filha, e eu quero começar a escrever, na verdade, o livro deste projeto, deste Vem Mundão, para que a gente vá realmente para esse mundão e mergulhe nesse mundo, no nosso mundo, no mundo lá de fora, e que a gente mergulhe e saia vencedor, vitorioso, abundante, próspero, falando sobre rotina da mulher poderosa, falando como que a gente deve lidar com a gente mesmo, falando como a gente deve, mas não é engessado, né, gente? Cada um tem que tirar aquilo que é construtivo para si, mas assim, mostrando caminhos, né, de coisas que são positivas para que a gente consiga ir para a vida e mergulhar dentro de nós de uma forma sempre positiva. Eu tô aqui sempre para falar de coisa boa. A gente vai passar pelos caminhos da dor, mas a gente vai sair deles mais fortes e empoderadas e cheias de vida, encorajadas, iluminadas, né? Várias frases que vocês disseram aí e que eu acredito e confio muito que elas são possíveis, muito possíveis de acontecer. Tudo é possível, a gente tem que ter autorresponsabilidade, ser responsável pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, saber fazer as nossas melhores escolhas, saber decidir, né? Saber para onde a gente quer ir, né? Para que direção a gente vai, com que velocidade eu vou para aquela direção, é muito importante. Porque se você, de repente, está indo para um lugar muito rápido e, de repente, não é o lugar que você não tá na direção certa, de repente vai um pouco mais devagar para ver se você consegue entender o seu mundo, né? Para saber se você tá na direção certa. Todos nascemos merecedores de todas as possibilidades lindas que estão nesse mundo. Não se engane, não ache que você não é, né? Você é, eu sou.
Você pode, eu posso. Você é merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedora. E a gente vai ganhar esse mundão aí com todo o amor no coração, com muita compaixão, com muita humildade, que é muito importante, né? A humildade é um valor importante demais. A gente tem que estar sempre carregando ele, levando ele junto com a gente para onde a gente for. A humildade faz com que a gente chegue longe, mas a gente tem que, ter direção. Beijo. Fui que já tá fechando. Tchau, tchau.